had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bom dia! Talvez hoje seja o dia que esse podcast esteja mais feliz nos últimos tempos, já que são 2 vitórias contundentes dos 2 times, dos 2 líderes, né, das conferências na temporada regular e, coincidentemente, os 2 times dessas 2 que vos falam. Agatha Máximo, como você está? Acordou bem hoje? Eu não acordei muito bem, obrigada. É por aí. Dia legal, tranquilo, né? Mas Noite boa. um dia em que me sinto invicta e me sinto na final da Champions League. Eu vivo um momento nos esportes que eu não sei nem lidar. O Corinthians também ganhou. Como? Eu ia falar agora, até o Corinthians ganhou, gente. Olha só. A vida dessa mulher, de momento, é um espetáculo. Final da Champions, eu vou te confessar aí que lá no começo da Champions, não digo nem agora, mas talvez me surpreendesse o que está acontecendo. Mas tá lá. O que importa é que você está lá e, aparentemente, tem grandes chances de estar na final da Conferência Oeste, pelo menos, né? Mas vamos falar do teu time depois, vamos seguir a ordem das coisas, né? Do que aconteceu ontem, porque o meu time, vulgo Boston Celtics, venceu o Cleveland Cavaliers no primeiro jogo dessa semifinal, que foi ontem, 120-95 no TD Garden. Temos 2 grandes desfalques nos 2 times, né? O Jarrett Allen de um lado e o Kristaps Porzingis de outro. Mas aconteceu, a vitória aconteceu. E vamos aos números para daí falarmos um pouquinho mais sobre elas. O Celtics liderou praticamente o jogo inteiro, só tivemos 2 mudanças de liderança no jogo todo. Ali no primeiro quarto foram essas mudanças de liderança. No resto, o Celtics liderou o jogo inteiro. Maior vantagem de 2 pontos para o Cleveland, de 26 pontos para o Celtics. 2 mudanças de liderança, durante 2 oportunidades tivemos o jogo empatado, e a maior run foi de 8 pontos. Vamos aos números. Rebotes, como era de se esperar. 55-38 para o Celtics. Assistências, 22-19 para o Celtics. Steals, 2-2. Blocks, 7 para o Celtics, 3 para o Cavs. Turnover, 6-5 também para o Celtics. Gostou de ganhar tudo mesmo, impressionante. Field goal, 49% para o Celtics, 41% para o Cavs. Linha dos 3 pontos, 39% para o Celtics, 26% para o Cavs. Na linha do lance livre, 86-77 também para o Celtics. Pontos de contra-ataque, 17-12 para o Cavs. Segunda chance, 9-4 também para o Cavs. E pontos do garrafão, 42-42. Os líderes deste jogo. Cestinha da partida foi Donovan Mitchell com 33 pontos, Jaylen Brown teve 32, Evan Mobley 13 rebotes, Jason Tatum 11 rebotes, 5 assistências para o Donovan Mitchell e 5 também para o Tatum, e 3 blocos para o Tatum, 1 para o Tristan Thompson. Vamos aos números individuais, começando para o time que perde, como fazemos aqui. Donovan Mitchell, 33 pontos, como eu já falei, 6 rebotes, 5 assistências, 1 steal. 17 pontos para o Evan Mobley, que terminou com um duplo-duplo, com seus 13 rebotes, também teve 3 assistências. 14 pontos para o Darius Garland, 5 assistências e 3 rebotes para ele. 11 pontos para o Isaac Okoro, 5 para o Max Strus. O banco contribuiu com 15 pontos. Teve também o Caris LeVert com 7 rebotes. Pelo lado do Boston Celtics, os 32 pontos, né, do Jaylen Brown, 6 rebotes, 2 assistências.
25 pontos para Derrick White e 5 assistências para ele. Duplo-duplo para o Jason Tatum. 18 pontos, 11 rebotes, teve também 5 assistências. 14 pontos, 6 rebotes, 2 assistências para Jrue Holiday. E Al Horford, 7 pontos, 8 rebotes. O banco contribuiu com 24 pontos. 16 de Peyton Pritchard. Luke Cornet teve 10 rebotes também, vindos do banco. Eu queria destacar também aqui o aproveitamento do Derrick White, né? E do Jaylen Brown, que foram os 2 nomes dessa partida pelo lado do Celtics. O Derrick White teve 56% de field goal e 7 bolas de 3 em 12 tentadas, 58%. E o Jaylen Brown, 67% praticamente de aproveitamento de field goal e praticamente 67% dos 3 pontos, 4 em 6. Lances livres, que ele estava com 44%, mais ou menos 44% nos playoffs, na primeira rodada, ele teve 100% de aproveitamento. Foi 4 vezes, acertou os 4, aquele treinamento dele lá, cobrando lance livre com vaias, pelo jeito funcionou. Que falar desse jogo, né? Eu acho que a liderança praticamente maciça aí do Celtics, com a exceção de 2 oportunidades, já diz muita coisa, embora não tenha sido, pode parecer prepotência, mas quem está vendo o Celtics jogar e viu o Celtics jogar hoje, vai concordar comigo. O Celtics não fez um bom jogo ontem. Longe de ser um jogo que o Celtics pode fazer e já fez nesta temporada. Jason Tatum, apesar do duplo-duplo, ofensivamente mal, individualmente falando, né? Ele, enfim, teve muitas assistências, pensou mais no jogo, mas ele joga muito mais que isso. Não foi um bom jogo do Jason Tatum. Jrue Holiday também, mais ou menos, ali teve relances de boas situações no jogo, mas defensivamente muito bem, né? O Celtics é um time, como a gente já falou aqui, defensivamente muito bom, é a segunda defesa da NBA, e ofensivamente é uma máquina. Então, tudo começa na defesa. Tudo começa nesses 55 rebotes que foram pegos pelo Boston Celtics. E aí teve uma noite inspiradíssima de Jaylen Brown e de Derrick White, que está fazendo playoffs absurdos. Falando, né, na questão ofensiva do Tatum, o Tatum nos playoffs não é nem o primeiro, nem o segundo maior pontuador do Boston Celtics. Temos Jaylen Brown, Derrick White e aí Jason Tatum. Então, mostra a força também, né, Agatha, desse time. Não é só Jason Tatum e Jaylen Brown, não é só Jason Tatum. Quando ele não tá bem, vai ter gente que vai pontuar. E é por isso que o Celtics é tão forte e é tido como favorito no leste e potencial favorito no oeste. A gente tá vendo essa loucura no oeste, então sabemos que muitas coisas podem acontecer, afinal estamos falando de playoffs. Então, foi um jogo defensivamente muito bom do Celtics. E aí, ofensivamente, a coisa anda, né? É automático. Você tem uma defesa boa, você consegue se passar quadro, você consegue pensar o jogo. E a bola de 3 pontos, principalmente no segundo tempo, começou a cair. Não estava caindo no primeiro tempo. O Cleveland teve boas oportunidades e conseguiu, né, converter bons arremessos de 3, mas no segundo tempo, principalmente, Derrick White, o Peyton Pritchard veio para o segundo tempo com bola de 3 pontos também, inclusive no estouro do cronômetro do terceiro quarto, teve uma bola absurda dele, e aí a gente teve essa liderança aí de 25 pontos para abrir 1-0 no TD Garden. O segundo jogo acontece na quinta-feira, também no TD Garden, 2 jogos, né, no líder da conferência. Agatha, algum destaque para este jogo? Você já disse, Derrick White, né? Derrick White. Careca mais maravilhoso do mundo. 20 bolas de 3 nos últimos 3 jogos, né, Drica? É importante. Você mencionou o Jason Tatum hoje sendo o terceiro pontuador. É certo que ele não jogou bem ontem, assim, não jogou bem no nível que ele pode entregar, mas é isso, é importante que um time que quer ser campeão tenha jogadores que deem esse passo à frente e cubram o seu principal jogador, uma série de momentos a ponto de isso quase que passar despercebido, né? O Tatum tá chutando aí 41% nos playoffs.
e 29% de 3. Precisa melhorar, né? Enfim, muito porque, por enquanto, está tranquilo, né? Eu acho que no leste esse Celtics não vai encontrar adversários à altura. Mas no oeste a coisa vai mudar de figura. Então, assim, ele ainda tem um tempo para ajustar isso daí. E tem contribuído de outras formas, né? São 11 rebotes, 5 assistências, 3 bloqueios e isso ajudou. Também queria falar do Donovan Mitchell, né? Coitado. O Donovan Mitchell, ele tem a mesma quantidade de jogos de 30 pontos nos playoffs que o Tatum e o LeBron, desde que ele entrou na NBA. É triste, né? Porque apesar disso tudo, é um cara que não conseguiu o anel ainda. Não conseguiu vencer. E continua nessa empreitada, né, Drica? Você já mencionou o banco, que era algo que eu também ia falar. E principalmente para o Cavs, em torno de soluções e ajustes, é rezar todos os dias pela costela, pela coluna, o que seja, de Jarrett Allen, né? Ele tá com uma costela contundida, não sei se quebrada, não sei se trincada, não sei o que aconteceu com a costela desse homem, mas ele é a peça que esse time precisa, porque, enfim, o Porzingis não tá jogando, e o grande trunfo desse time do Cavs, para além de Donovan Mitchell, óbvio, é ter esses dois jogadores altíssimos e muito bem na parte defensiva e que contribuem também para a parte ofensiva. E não ter esse desbalanceio para o outro time atrapalha demais esse Cavs. Então, assim, eu acho que o Cavs está meio que nesse aguardo, sabe? Nessa iminência de que em algum momento o Jarrett Allen possa voltar e que voltando as coisas se encaixem um pouco mais. Eu continuo não achando que existe um mundo para o Cavs, mas ainda creio que é um time que pode roubar um jogo, um time que fazendo tudo certo contra esse Boston Celtics, especialmente contra esse Boston Celtics, onde a sua principal estrela ainda não encaixou completamente, dá para roubar um joguinho. Mas não muito mais que isso, Drica. Deve ser uma jornada tranquila para as finais de conferência. Eu acho que a falta do Jarrett Allen pesa demais, né, pro Cavs. Aquilo que a gente fala, o Celtics é favorito no leste, mas precisa mostrar isso em quadra, e tem mostrado, né? Perdeu um jogo pro Heat, em que o Heat teve um aproveitamento lá absurdo da linha dos três e o Celtics não estava bem. Ontem o Celtics também não foi, o Celtics que a gente conhece. E especificamente sobre o Tatum, essa questão de ter jogadores que cobrem uma noite não tão boa dele é importante. E é importante essa postura dele, ele entender o momento que ele... E essa maturidade que a gente que acompanha, né, o Celtics desde o começo da carreira do Tatum, por exemplo, percebe como ele deu esse salto de maturidade. Ele consegue perceber o dia que ele não tá, vai o melhor dia, e começa a distribuir mais jogada, obviamente, força alguns arremessos, sim, né, ele quer tentar, ele tá ali pra isso, mas ele consegue entender a dinâmica do jogo, e eu acho que ele já deu entrevista sobre isso, né, quando questionado sobre ele ser, entre aspas, ignorado numa potencial corrida para MVP, e ele já falou que o insucesso, né, os insucessos recentes aí em final de NBA, em final de conferência, colocaram uma marca nele, mas que ele quer jogar para o time, e é o que a gente percebe nessa temporada, quando ele não tá bem, ele tá jogando para o time, e aí a gente tem esse resultado do Celtics, líder da conferência, e aí abrindo 1-0 nessa série contra o Cleveland. Lembrando que esse segundo jogo acontece na quinta-feira, então teremos aí o segundo embate na quinta-feira às 8 horas. Mas depois deste jogo, nós tivemos um outro jogo muito interessante, diga-se de passagem, motivo de felicidade de Agatha Máximo, não poderia ser diferente, porque o OKC segue invicto nos playoffs. Depois de varrer na primeira rodada, venceu o Dallas Mavericks por 117-95 ontem à noite.
É uma grande apresentação dos meninos de OKC. Vamos aos números para que a Agatha possa falar mais sobre isso, né? Então, 117-95, a maior liderança do Dallas foi de 3 pontos. E tivemos 11 trocas de liderança, mas todas no começo do jogo. Primeiro quarto e início do segundo quarto. Depois só deu o OKC. A maior liderança do OKC foi de 25 pontos. Durante 8 momentos nós tivemos o jogo empatado e a maior run foi de 9-0. Números, rebotes mais uma vez aí, né? Sendo importantíssimo. 52-39 para o OKC. Assistências 29-19 para o OKC. Steals 8-5 para o OKC. 8 blocos para cada lado, 15 turnovers para o Dallas, 9 para o OKC. Aproveitamento de field goal 45% para o OKC, 39% para o Dallas. 3 pontos, 46% para o OKC, 34% para o Dallas. Linha do lance livre, 75% para o OKC, 68% para o Dallas. Pontos de contra-ataque, 9-8 para o OKC. Pontos de segunda chance, 25-15 para o OKC. E pontos no garrafão, 40-32 também para o OKC. Os líderes do jogo, Shai ou SGA, como queiram, 29 pontos, 20 para Kyrie Irving, 11 rebotes para o Daniel Gafford, 9 para o SGA, 9 assistências para Luka, 9 para a SGA e blocks, 5 para o Gafford, 3 para o Chet Holmgren. Vamos aos números individuais, começando pelo time que perdeu. 20 pontos para Kyrie Irving, 19 pontos e 9 assistências e 6 rebotes para Luka Doncic. Duplo-duplo para o Gafford, 16 pontos e 11 rebotes, 10 pontos para... Deixa eu ver aqui que travou meu aplicativo. 10 pontos para o PJ Washington e foram os que pontuaram de 10 para mais. O Derrick Jones Jr., 7 pontos. O banco de reservas contribuiu com 11, 7, 10, 21, 23 pontos. O banco do Dallas, e aliás, o banco bem utilizado, né? Nós tivemos aí 9 jogadores vindos do banco pelo lado do Dallas Mavericks. Pelo lado do OKC, nós tivemos os 29 pontos, ficou muito perto do triplo-duplo, aliás, o SGA, 29 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, além de um steal para ele. Chet Holmgren, 19 pontos e 7 rebotes. Jalen Williams, 18 pontos, 5 rebotes, 5 assistências para o Jalen Williams. Foram os únicos que pontuaram para mais de 10 pontos. Lu Dort, 7 pontos. E o Josh Giddey, misericórdia, hein? Agatha Máximo. 2 pontos, 5 rebotes e 2 assistências para o Josh Giddey. Porém, ele jogou apenas 17 minutos. Do banco de reservas, nós tivemos muitos pontos, diga-se de passagem. Também utilizando aí muito o banco, o OKC. 2, 4, 6, 8 jogadores vindos do banco. Deixa eu fazer a conta aqui, porque daí é muita gente, já complica a minha vida de pessoa de humanas. Nós tivemos... Deixa eu ver, peraí. Jalen Williams, 11 pontos. Gordon Hayward não pontuou, vindo do banco, jogou, mas não pontuou. A Isaiah Joe com 6 pontos. O Wallace com 7. O Wiggins com 16. E o Dieng com 2. 30 pontinhos, Zica. Te falando, você foi contando, né? Sem vergonha. A gente aqui é de humanas, gente. Então, uma galera vindo do banco e pontuando. Ontem, a galera utilizou bem seus bancos de reservas aí, tanto o Dallas como o OKC. 2 perguntas para você, Agatha. Diga. Primeira, a gente esperava um jogo mais equilibrado quando a gente olha, né, a diferença de pontuação, principalmente ali, a diferença final de pontuação, mas a dominância do OKC da metade do segundo quarto para frente, né? A gente percebe que não houve muito equilíbrio. Então, as minhas 2 perguntas são: primeiro, eu queria que você falasse de Josh Giddey, na verdade não vou fazer perguntas, apenas fale. E para você, qual foi a chave para que o OKC, a partir da metade do segundo quarto, né, avançasse e atropelasse o Dallas, um Dallas que
coitado do Luka Doncic, durante vários momentos, ele reclamando muito que ninguém ajudava ele, né? O cara tava sozinho, coitado, sozinho, dobra de marcação e ninguém chegava. Para você, qual foi a principal chave ali do metade do segundo quarto para frente para que o OKC abrisse esse 1-0 tão contundente? Esse é o primeiro ponto, né, Drica? A defesa. E eu acho que as duas defesas têm pontos que a gente precisa mencionar. Primeiro, a defesa do Dallas. Eu vi muita gente na rede social, especialmente torcedores do Mavs, reclamando do volume de lances livres que o Shai teve no primeiro período do jogo, né? Primeiro e segundo quarto. Mas eu vou promover aqui um exercício com as pessoas que assistem o basquete, de às vezes não olhar só para onde a bola está, né? Olhar a movimentação dos outros jogadores com relação a isso e tentar entender também um pouco do plano de jogo do time. O Dallas optou por fazer faltas. Não é que o Shai estava flopando, o Shai estava forçando faltas. O Dallas optou por tentar um jogo em que, em bandejas fáceis, que geralmente é o que o Shai consegue fazer, achando espaços, esse time possa fazer uma falta e, quem sabe, tirar 2 pontinhos aí do Shai. O Shai ontem arremessou muito bem, 84 nos lances livres, mas o Thunder, no geral, está arremessando por volta de 70%. Às vezes, faz sentido, de fato, cometer essas faltas. E essa foi uma estratégia de começo de jogo do Dallas Mavericks. E aí é óbvio que, enfim, os caras estão fazendo falta, o cara vai arremessar lance livre, não tem o que fazer. Então esse é o primeiro ponto, essa escolha defensiva do Dallas eu até entendo e, enfim, acho que é um ponto super válido quando você precisa tirar esse potencial ofensivo de uma grande estrela. Do outro lado, no caso do nosso, no primeiro tempo a gente conseguiu combinar os arremessos do Doncic e do Irving para 6 de 16, né? Enquanto eles fizeram 7 turnovers, marcando 10 pontos, Trica. Eles fizeram 7 turnovers, enquanto os jogadores para quem eles deram 10 assistências marcaram 11 pontos. Então, assim, a gente conseguiu limitar demais essa dupla. Inclusive, se a gente pega os 74 jogos que o Kyrie e o Doncic já jogaram juntos, esse jogo foi o terceiro jogo em que os dois fizeram 20 pontos ou menos nessa primeira parte. E em todos esses outros jogos, o Dallas perdeu. Tá 0-3. Quando combinados, assim, no primeiro período, o Doncic e o Irving marcam menos de 20 pontos nesse tempo. E eles terminaram os dois com 9 turnovers, inclusive. Isso era um ponto-chave, por quê? Porque se você soma a pontuação dos dois no primeiro round, isso é a maior pontuação de uma dupla de um time, de um mesmo time, óbvio, na pós-temporada, na história da NBA. Foram 338 pontos, para ser mais exato. Isso foi 52% dos pontos do Dallas. Então a galera também viu um pessoal que torce pro Oklahoma falando: para de ficar dobrando no Luka, ele vai achar alguém para passar. Deixa passar. Porra, o cara vai passar pra... Nem sei o nome de todo mundo do Dallas, sendo bem sincero aqui. O cara vai passar pro Josh Green, vai passar pro Dante Exum. Que passe. Passa mais. Continua passando. O importante é ele não arremessar. O importante é a outra pessoa que receber também não seja o Kyrie. De resto, deixa passar essa bola. A gente fez a coisa certa. O grande potencial ofensivo está nos dois. A gente tem 15 jogadores e 2 fazem 52%. O Mark tá com um plano de jogo perfeito para a gente conseguir, pelo menos, ter uma vantagem ofensiva e defensiva em cima desse Mavericks. E foi o que a gente teve durante muito tempo. Porque a gente não começou bem, especialmente no ataque. Esse time parecia muito o primeiro jogo da primeira fase. Um time nervoso, não sabia muito bem o que ia enfrentar, então tinha essa questão da expectativa e você via esse nervosismo traduzido em algumas decisões do ataque.
mas ele nunca foi traduzido na defesa. O trabalho que o Dort fez ontem, defensivo, em cima do Luka Doncic, Doncic chutou 12,5% para 3, 31% no total. O Kyrie Irving até foi melhor, mas o Dort não estava fazendo um trabalho de marcação primário nele, e o Kyrie Irving pontuou até mais do que o Doncic, né? O Doncic deu 9 assistências e 6 rebotes, mas que desse 20 assistências, Drica. O importante é que a gente limite o Doncic a 19 pontos. Pô, é absurdo a gente assistir o Doncic fazer só 19 pontos. E aí a galera fica novamente com a sensação de que o Doncic não está jogando bem. Especialmente nessa série, a gente precisa reconhecer o trabalho defensivo feito por Luka Dort e pelo Cason Wallace. Ele parece até o irmão mais jovem do Dort, né? Eles têm uma linguagem corporal muito parecida, o cabelo até parecido de certa forma. E eles são responsáveis pela vitória desse time, porque demorou para esse ataque encaixar. E, sinceramente, ele foi encaixar no final do terceiro quarto, no começo do quarto quarto, quando começa o fourth quarter J-Dub, né? A galera brinca que o Jalen Williams, que é o J-Dub, número 8, se eu não me engano, porque eu sou péssima com número de camiseta, ele não erra praticamente no último quarto, né? Inclusive, ele tava 5 de 16, o time tava 5 de 16 de 3 pontos, e aí no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente vai fazer 11 de 19, sabe? Dos 18 pontos que ele fez, 10 foram no último quarto. Então, é um jogador que de fato vira a mesa no último quarto. Então, o que os defensores principais desse time precisam fazer é manter o jogo parelho até esse ponto. É óbvio que em alguns momentos isso pode ser um pouco perigoso, né? Não tô dizendo que essa é a estratégia, mas ter essa confiança na defesa, porque em vários momentos a gente não fazia cesta e aí dava um nervosismo, mas do outro lado eles também não faziam. Então a gente nunca perdeu o jogo nunca saiu do nosso controle. Teve um momento que a gente abriu 9, 10 pontos, caiu para 1 ponto. Timeout, controle de jogo, seleção de arremesso, abrimos 10 novamente. O Thunder demonstra uma maturidade que não tem como ser da sua idade, né? Não é proveniente da idade, não tem como isso acontecer. E um outro fator importante para essa primeira vitória do Thunder e principalmente para a vitória da série contra o Pelicans, né? O Thunder, ele tem marcado muitos pontos através de turnovers. No primeiro round, para você ter uma ideia, Drica, foram 79 pontos para o Thunder contra 37 do Pelicans. E em fast breaks foram 71 pontos contra 39. Ontem, o Dallas permitiu que o Thunder marcasse 11 pontos em 10 turnovers, isso só no primeiro tempo. Também foi algo que manteve a gente no jogo. E, de novo, é a defesa fazendo o ataque funcionar. É a defesa possibilitando que o ataque nos deixe no jogo. E a gente ganhou os últimos 4 jogos, se somar todos os pontos que a gente fez, a gente tem uma vantagem aí de 83 pontos nos últimos 4 jogos. Muito se fala do Minnesota Timberwolves e eles estão fazendo uma série irretocável mesmo, né? No tocante ao que eles fazem contra o Denver Nuggets. Mas se a gente falar, o Mavs também perdeu o primeiro jogo pro Clippers, o Mavs entregou o jogo, mas eu não acho que o jogo de ontem foi nada parecido com o primeiro jogo do Clippers. O primeiro jogo do Clippers foi um completo apagão do Dallas e uma eficiência ofensiva colossal de todos os jogadores do Clippers, inclusive do Russell Westbrook. Foi algo de fato até atípico, né? Ontem não. Ontem foi um jogo pensado para minar todos os artifícios desse Dallas. E você mencionou o Josh Giddey, preciso mencionar também. Não teve um jogo bom, acho que, enfim, isso daí resta já escrito, né,
nos anais da história, tá no stat sheet. Não teve um jogo bom. Mas eu gosto do Mark justamente por isso. Tem jogos em que o Giddey faz muita coisa. Inclusive, o jogo 4 contra o Pelicans foi o Giddey quem colocou a gente de vez na frente e assegurou a nossa vitória. Mas quando ele não tá bem também, e isso de certa forma é recorrente, é um jogador jovem e talvez dali seja o com menos cabeça para lidar com pressão, o Mark tira ele e pronto. Se tem um time que tem quarta, quinta, sexta, sétima opção, esse time é o Oklahoma. E vocês viram ontem, entrava Isaiah Joe, metia a bola de 3. Entrava Cason Wallace, metia a bola de 3. Entrava Aaron Wiggins, metia a bola de 3. Entrava Jalen Williams, 11 pontos. É absurdo o arsenal ofensivo humano que a gente tem nesse time. E aí, só para finalizar, ontem a gente empatou a nossa maior marca de pontos de segunda chance, com 25, e a gente ganhou nos rebotes, né, 52-39 contra o Mavs. E a gente tá 8-0, Drica, nessa temporada, contando com os playoffs, quando a gente consegue pegar pelo menos 10 rebotes a mais do que o nosso oponente. Então, assim, o segredo também tá muito aí. Continuar dominando o garrafão, que é um problema que a gente tem, mas ontem foi incrível. É isso, então. Os dois times vencedores de ontem, acho que superando algumas marcas, empatando algumas marcas, né? Estatisticamente falando. Aí eu até queria perguntar pra você, Drica. Diga lá. Você vê semelhanças entre esse primeiro jogo do Clippers e do Oklahoma, até para tirar minha lente do clubismo, né? Você vê algo que o Clippers fez contra o Dallas, que se assemelha com algo que o Oklahoma fez contra o Dallas ontem, porque para mim foi um plano de jogo completamente diferente, e a não ser que Luka Doncic decida fazer uma noite para a história, ou o Kyrie, me parece que haja muitas outras saídas para esse time, né? Eu concordo com você. Eu acho que, assim, eu vejo um OKC muito mais completo do que o Dallas. É o que você falou, a gente estranha quando vê Luka Doncic pontuando 19, ou quem não assistiu o jogo e hoje pega, né, olha as estatísticas, o Doncic estava mal ontem. Não é que o Doncic estava mal, mas como eu falei, em várias oportunidades ele estava reclamando com o seu próprio time. Porque o OKC sabe o que precisa fazer, sabe de onde vem a pontuação, sabe de onde vem quem são os motores do jogo do Dallas. Então, o que vai fazer? Vai fortalecer a defesa em cima desses caras. Várias vezes tinha dobra em cima do Doncic, né? E o que ele fazia? Não tinha o que fazer, porque não tinha ninguém para ajudar. E aí que ele reclamou em várias situações, a câmera pegou ele reclamando com os seus próprios jogadores e claramente, visivelmente reclamando de não ter ajuda. Então, eu vejo um mundo muito possível de ser uma série tranquila, entre aspas, para o OKC, se esse plano de jogo continuar sendo aplicado. Obviamente que é aquilo que a gente sempre fala, playoffs são ajustes. Não acho que o Dallas vá vir para o segundo jogo sem pensar em alternativas para isso. Mas entre você pensar alternativas e você ter alternativas efetivas, existe uma diferença. E é o que a gente está falando durante toda a temporada, trazendo a sardinha para o nosso lado com relação ao Celtics e ao OKC. Celtics tem um elenco que não é tão longo, mas que tem opções defensivas e ofensivas. Todo mundo defende, todo mundo ataca. E o OKC tem um grande arsenal, como você acabou de falar. Defensivamente, o Lu Dort e os outros caras defendem muito bem. Chet Holmgren dentro do garrafão. E tem um potencial ofensivo dentro de quadra quando inicia sua rotação. Então, assim, existem alternativas. Pelo lado do Dallas, a gente sabe que são os dois. Ponto. O resto vai ter um jogo que o Gafford vai ajudar, e precisa, né? Vai ter outro jogo que outro cara vai ajudar, mas assim, o fato de você dizer que sequer sabe ou lembra o nome dos caras do Dallas, já é um indicativo de que o elenco de apoio do Kyrie e do Doncic não é um elenco de apoio
que a gente olha e pensa, caralho, eles podem chegar lá ajudando esses dois. Então eu acho que esse é o ponto principal. Quando você olha para um OKC, desculpa, você tem um Shea, você tem um Chet, você tem o próprio Lu Dort, você tem o... Drica, vou até trazer fatos aqui, tá? Pra embasar sua análise. O Chet já bateu recorde de mais quantidade de pontos por um rookie em uma série de playoffs, né? Em um playoff no total. Ele já tem 80 pontos, a gente tá falando só de 5 jogos, vou ter pelo menos mais 3. Em segundo lugar tá até o Dort, com 75 naquela run que a gente fez na bolha contra o Rockets. O J-Dub tá com 21 pontos de média nesses playoffs, 7.3 rebotes, 5 assistências, arremessando 53 de field goal. Só tem outros 2 jogadores fazendo um 25-5 com mais de 50% de field goal nessa pós-temporada. E são eles, Jokic e Anthony Edwards. E para finalizar, o Chet é o primeiro rookie da história, né, a fazer aí 19.7 rebotes, 2 assistências, 3 blocos e 2 cestas de 3 pontos. Inclusive, ele se juntou a um carinha chamado Tim Duncan, por ser aí o primeiro rookie desde ele, lá em 98, com pelo menos 4 jogos de playoffs, a ter 15 pontos, 8 rebotes e 2 bloqueios por jogo. Então, assim, a gente não tá falando só de jovens com potencial, né? Eles já estão aí quebrando recordes. A gente ficou um pouco ofuscado por conta de Victor Wembanyama, porque de fato não tem como. Mas o Chet Holmgren também não é nada normal, não, Drica. Não é nada normal, não. E uma coisa que eu queria só falar rapidamente pra gente finalizar. Draymond Green abriu sua boca pra dizer que achava que daria Dallas porque essa série poderia ser muito física para os meninos de Oklahoma, que são mais miudinhos, né? De fato, eles são mais miudinhos, isso a gente não discute. Mas eu gostaria só de deixar aqui a informação, caso vocês não se lembrem, né? Que a gente tá falando de basquete, não tá falando de jiu-jitsu, não tá falando de boxe, não tá falando de nada nesse sentido. Então, assim, entendo que alguns jogos são físicos, mas você elabora um plano de jogo para extrair o maior potencial, a maior força da sua equipe. E foi o que o OKC fez ontem e vai fazer durante toda a série, jogando o basquete que vem jogando durante toda a temporada. Não foi líder da conferência à toa. E tá aí, venceu o primeiro jogo, venceu muito bem, todo mundo jogando, né, bem. A exceção aí de Josh Giddey, mas é aquela coisa de um jogo vai bem, outro jogo não vai mal. E também tem aquela coisa que não aparece em estatística. E tá aí, o OKC abriu 1-0 na série, um passo muito bem dado. Acho que os 2 times de ontem, tanto o Celtics como o OKC, venceram por grandes vantagens e deram passos importantes no que fizeram e no que ainda podem fazer nessa série, né, Agatha? Mas pra gente finalizar, até porque eu vou deixar você dar um recado de onde você vai estar daqui a pouco, e quando eu digo daqui a pouco são minutos, só pra gente finalizar, hoje a gente só tem um jogo, segundo jogo da série entre o Pacers e o Knicks, 1-0 pro Knicks, né, naquele jogo que foi insano, equilibradíssimo, resolvido ali na bola final, hoje às 9 horas da noite. Inclusive, a gente vai ter um convidado especial no episódio de amanhã para falar sobre essa série, mas não vamos dar spoiler, só fica aqui que é um convidado muito especial, que a gente gosta muito. Agatha, seu palpite, segundo jogo no Madison Square Garden, você acha que o Pacers consegue empatar a ver, né, do jogo equilibrado que foi o primeiro, ou o Knicks abre 2-0 nessa série? Drica, eu tenho torcido para uma série bastante disputada e esse último jogo ele foi um pouco marcado pela Calma lá. arbitragem, né? Um jogo parelho, bem próximo o placar. Talvez o Knicks leve por essa vantagem na quadra, mas eu não acho que vai ser uma série fácil, uma série decidida em 4 ou 5 jogos, não. Eu tô apostando em 6 ou 7. Então, talvez eu sinta que o Knicks vem embalado,
mas acho que o Pacers pode vencer os 2 em casa. Então é isso. A Agatha Máxima apostando aí numa série de 7 jogos. Eu gostaria também, porque o primeiro jogo foi muito equilibrado e é isso que a gente gosta, no time dos outros, obviamente, no meu não. A gente volta amanhã, como eu falei, com um convidado especial. Mas antes de dar tchau, Agatha, convide o pessoal aí. Estou diariamente agora com a Pocão. Um beijo para toda a tribo. E de manhã, durante a 9h30, já estarei lá, vou subir esse episódio. Mas se você está ouvindo esse episódio de forma póstuma, a minha notícia aqui, o meu recado, amanhã estarei novamente. Então, assim, todos os dias de manhã, aquele bom dia, competindo na grade de programação com o Lucas Davi. Um beijo, Lucas Davi. Mas o importante é falar de playoffs. E estarei lá com a Pocão pra gente bater esse papo. Fechou? Então fica aí o convite para hoje, se você estiver ouvindo, já corre lá, porque também ela fala bastante, né? Como a gente já percebe aqui, esses episódios sempre são longos, então dá tempo de correr lá. E se você ouviu depois, hoje, terça-feira, quarta-feira à tarde, ou enfim, todos os dias ela estará lá, hablando sobre NBA que tá chegando aí nos seus finalmente. De novo, amanhã a gente volta com um convidado especial. Espero vocês. Um beijo.